Olá, meninos e meninas. Eu sou Isabel e o assunto de hoje é substantivos. Então, a gente tem os substantivos como aquele termo, aquela classe gramatical que dá nome a tudo. E aí, justamente porque dá nome a tudo e a qualquer coisa, tem uma porção de coisinhas a ser dito, né, sobre esses substantivos. Vamos lá, então. Vamos começar pelas propriedades, né? Então, o que caracteriza? Qual é a propriedade de um substantivo? Ora, a gente já acabou de falar, né? Substantivo dá nome a tudo que existe, tá? Então, dá um nome aos seres em geral. Qualquer coisa que a gente veja, a gente tende a nomear, né? Então, como é que é o nome disso? Qualquer coisa que a gente veja, o nome da pedra, o nome de uma planta, tudo aquilo tem nome, né? Então, se não tem nome é porque alguém ainda não se deu conta de que aquilo existe, né? Uma árvore, por exemplo. Qualquer bichinho, os biólogos, né, vão pesquisar uma porção de bichinhos e aí vão dando os nomes. Então, essa necessidade do ser humano tomar conta de tudo, né? E aí o substantivo serve exatamente para dar conta de tudo que acontece na vida, né? Para rotular tudo que tem no mundo. Então tá aí, dá nome aos seres em geral. Outra característica dos substantivos é que eles têm gênero próprio. Então, qualquer coisa, quando a gente dá um nome, a gente já sabe se aquele nome é substantivo ou masculino ou feminino, né? Então, se alguma coisa chama, sei lá, porão, é o porão, a gente já sabe o nome que vai ser dado, já é acompanhado pelo artigo que garante o gênero, né? E também o número. Então, masculino ou feminino, e variam em número singular e plural, tá? Então, todo substantivo tem gênero e tem número. Outra coisa, eles servem de núcleo de várias funções sintáticas. Então, sujeito, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal, tá? Então, isso é uma característica em termos de sintaxe. Ele é núcleo de função sintática. Quando a gente pensa numa frase, a gente pensa assim, a frase a gente divide entre sujeito e verbo, né? O sujeito é sempre um termo nominal. O sujeito é sempre um substantivo ou um termo substantivado, um numeral substantivo, um pronome substantivo ou um termo qualquer de derivação imprópria, né, que equivale a um substantivo. Então, o fato de a gente ter esse núcleo de sujeito como substantivo faz também que a gente tenha outros núcleos substantivos. A gente tem no sujeito, vai ter no predicado. Então, os objetos diretos, os objetos indiretos, os núcleos vão ser sempre termos substantivos ou substantivados, tá? Então, núcleo de função é diferente, por exemplo, de um artigo, de um numeral, que vão ser sempre periféricos. Eles vão ser sempre adjuntos do nome, né? Os substantivos são os nomes, ou seja, os núcleos, tá? Observação que eu coloquei aqui para vocês. Para substantivar qualquer palavra de outra classe gramatical, basta inserir um artigo, tá? Então, o substantivo, claro, tem palavras que são substantivas, como vamos dizer assim, legítimas, nasceram substantivas, né? Mas existe a possibilidade, como existe a necessidade de nomear tudo, nem sempre a pessoa tem imaginação para nomear tudo e acaba criando palavras ou remanejando palavras. E aí essa ideia do remanejamento de palavras é a ideia da derivação imprópria. O termo é um verbo, mas aí você usa como um substantivo, né? Porque é uma conjunção, mas aí você acrescentou o artigo o, pronto, transformou a conjunção num substantivo. E aí botou o acento, né? Porque o substantivo porque é acentuado. Dormir é verbo, mas aí no que você coloca o artigo, pronto, dormir deixa de ser verbo para ser substantivo, o dormir, tá? Mesma coisa que belo, que é um adjetivo, e aí coloca o artigo, pronto, substantivo. Que é conjunção, mas se a gente coloca um artigo, vira um substantivo. Nossa, ele tem um que
que me assusta, né? Então ele tem um que, ele tem uma coisa. Esse que aí é um substantivo, né? Um substantivo invariável, tem aí um sentido invariável, indefinido, né? Que vai ser corroborado pelo próprio artigo indefinido aqui também, ok? Vamos lá, o que mais a gente tem de substantivos? As classificações. Substantivos têm uma porção de classificações. E é claro, né, um negócio desse tamanho, né, com essa amplitude, tem que ter uma porção de coisinhas menores. Então, a gente pode dizer que os substantivos são diferenciados em concretos e abstratos. Isso é importante para a gente definir até depois função sintática. Porque, por exemplo, os complementos nominais. Qual é a diferença entre complemento e adjunto? E aí depois vocês vão ver em outra aula aí no site. Mas qual é a diferença entre complemento e adjunto? O complemento, uma das diferenças, é que o complemento nominal completa substantivos abstratos apenas. E os substantivos, os adjuntos adnominais, se relacionam a substantivos concretos e abstratos. Então, por exemplo, se você tiver um substantivo concreto, você nunca vai poder ficar na dúvida se o termo complementar dele é um complemento nominal, porque complemento nominal não se liga a substantivos concretos, tá? Ele só se liga a substantivos abstratos. E você achando que não precisava saber a diferença entre abstrato e concreto. Precisa, porque isso vai ajudar você na análise sintática, a definir um termo, tá? Então, o que a gente chama de substantivo concreto? A gente vai chamar de substantivo concreto tudo aquilo que a gente pode perceber a partir de um sentido. Ora, nós temos 5 sentidos, né? A audição, o olfato, o tato, o paladar, a visão, né? Nós temos 5 sentidos. Então, para você dizer que um substantivo, alguma coisa é concreta, basta você perceber usando os sentidos. Muita gente fica com aquela impressão da escola que o substantivo concreto é aquilo que você pode pegar, né? Você pode pegar é concreto, você não pode pegar é abstrato. Aí você vê assim, ar. Aí é para criança, eu não posso pegar o ar, mas você pode botar o ar dentro do balão. Então você pode pegar o ar sim. Você pode sentir o ar na pele, olha o tato funcionando. Então a gente tem, né? Sentir o vento no rosto, a gente tem como sentir o gás. Você sente o cheiro do gás, por exemplo, né? Então o gás pode causar desmaios mesmo quando não tem cheiro. Até o cheiro do gás muitas vezes já é colocado cheiro no gás para as pessoas sentirem que tem coisa errada ali, né? Então tudo aquilo que a gente percebe por algum dos sentidos é concreto. Agora, por exemplo, amor. Como é que a gente pega o amor, a gente cheira o amor, a gente vê o amor, a gente escuta o amor? Pois é, não é. Então, os substantivos abstratos se relacionam a sentimentos e a ações. Aí vocês vão dizer assim, mas ação não é verbo? Sim, mas existem substantivos derivados de verbos. Então, quando você fala assim, o resgate dos pinguins que apareceram lá na praia de Ipanema, então o resgate dos pinguins, resgate é substantivo, mas não traz uma ideia de ação, a ação de resgatar os pinguins? Pois é, então essa ação de resgatar, que é dada pelo substantivo, faz que esse substantivo seja abstrato também. Então todo substantivo derivado de verbo é um substantivo abstrato. E todo substantivo que traz essa ideia de sentimento também é abstrato, tá? E aí fica mais fácil. Então, substantivos concretos são aqueles que podem ser apreendidos, que indicam, né, seres, objetos, que podem ser apreendidos a partir de um dos 5 sentidos. E os abstratos são aqueles que a gente não pode perceber usando os sentidos, né? Que a gente percebe ou porque representam uma ação ou porque representam um sentimento, tá? A outra classificação que existe é entre os substantivos próprios e os substantivos comuns. E a gente vai associar, então,
ao uso da letra maiúscula, né? Quem quiser aprofundar aí a letra maiúscula, tem uma aula também sobre letra maiúscula. Mas quando a gente, para diferenciar um substantivo que dá nome a vários seres em geral e se diferenciar um substantivo que dá nome a um ser em especial, é que a gente usa a letra maiúscula. Então, por exemplo, você usa assim, menino, os meninos brincam. Menino é um nome que designa uma porção de seres da mesma espécie, né? Então, é um substantivo comum, ele é vário, é amplo. Agora, o João e o Manuel brincavam no pátio. Então, eles são meninos, mas eles não são todos os meninos, eles são meninos específicos, tanto que tem um nome próprio, que se escreve com letra maiúscula. É uma coisa que a gente vê muito, assim, uma estratégia que a gente vê muito em texto literário, por exemplo, é as pessoas usarem Joões, os Joões ninguéms, né? As Marias, com letra minúscula. Por quê? Porque estão significando, aqueles nomes próprios com letra minúscula, estão significando uma categoria comum. Então, os vários Joões e as várias Marias com letra minúscula significam as pessoas do povo, por exemplo, né? Os Joões, as Marias, são as pessoas do povo, as pessoas com menos escolaridade. E isso a gente vê em vários textos literários, tá? E aí, por que João e Maria, nesse sentido que eu acabei de dizer, é escrito com letra minúscula? Porque não designa um ser em especial. Agora, se eu disser João e Maria se casaram ontem, aí indicam pessoas, né? Seres em especial. E aí tem que usar a letra maiúscula, tá? Então, nomes próprios se escrevem com letra maiúscula. E os nomes comuns, os substantivos comuns, se escrevem com letra minúscula, tá? Para exemplificar essa questão, eu trouxe para vocês um poema do Mário Quintana, para vocês perceberem como o emprego do substantivo próprio ou do substantivo comum tem no texto literário muito a ver com a opção do autor. Então, assim, Maria vai ser sempre nome próprio? Não, depende de como o autor queira usar, né? Feio, dor, prazer são nomes de sentimentos, então é sempre com letra minúscula? Não, depende de como o autor quiser utilizar. Por exemplo, aqui no poema do Mário Quintana: por que prender a vida em conceitos e normas? O belo e o feio, o bom e o mal, dor e prazer, tudo afinal são formas e não degraus do ser. Então, a pessoa ser feia ou ser bonita, ser boa ou ser má, enfim, sofrer ou ficar feliz, né? Sentir dor, sentir prazer, isso não são degraus. A pessoa não é melhor do que a outra, não é pior do que a outra, porque é diferente da outra, né? São formas de ser, não são degraus do ser, né? Não nivelam ninguém. E aí, para o poeta conseguir criar essa ideia do degrau, né? Das possibilidades, ele vai fazer oposições. Então, o belo e o feio. Ele não está trabalhando com o belo como um adjetivo, nem está trabalhando com o belo como uma coisa assim, a coisa bonita. Ele está trabalhando, ele está exemplificando a palavra, a expressão conceitos e a expressão normas. Que conceitos? O conceito do belo, aí letra maiúscula. O conceito do feio, letra maiúscula. O bom, o mal, quer dizer, o conceito de bom, o conceito de mal, que normas precisam ser seguidas para ser bom, para ser mal, né? Finalmente, dor também, conceito de dor, prazer. E aí o poeta prefere usar a letra maiúscula para exatamente exemplificar, que ele está exemplificando as palavras, conceitos e normas, estabelecendo aí coesão, tá? Então, aquilo que parece assim completamente desvinculado, que é o emprego da letra maiúscula nos substantivos próprios,
é uma questão importantíssima para vocês trabalharem na interpretação do texto. Por que o autor aqui resolveu transformar substantivos comuns em substantivos próprios? Isso tem uma justificativa, que é uma justificativa de interpretação de texto, né? Que pode ser perguntada a vocês. Então já fiquem atentos, tá? O conceito de substantivo próprio, substantivo comum, é um conceito que, claro, é objetivo, mas carrega muita subjetividade, tá? Em determinados momentos, em determinados contextos, um nome que é comum pode ser empregado como um substantivo próprio, né? Existem vários textos literários, por exemplo, em que a pessoa diz assim: então o garçom chegou e pediu e perguntou se estava tudo bem. E aí a palavra garçom com letra maiúscula. Por quê? Porque é um garçom conhecido, porque aquela pessoa já vai àquele bar todo sempre, e aí não sabe o nome do garçom, e o nome do garçom passa a ser garçom, por isso a letra maiúscula, tá? Então, prestem atenção nisso. Se no texto um substantivo comum estiver descrito com letra maiúscula, é porque tem variação de sentido, tá? Bom, o que mais eu trouxe aqui para vocês? Os coletivos. Os coletivos, e aí a gente precisa ter uma noção de vocabulário. É claro que eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês decorem a lista toda, mas eu sei que vai ser meio impossível decorar a lista toda dos coletivos. Mas alguns vocês precisam saber para aumentar a carga, o vocabulário de vocês, a bagagem cultural de vocês, né? Então, olha, chusma. Se você tem uma frase assim: aí, então, 5 horas da tarde, a chusma atravessa a rua. E aí vem uma questão: chusma apresenta-se, foi empregado com o sentido de a chusma atravessa a rua. Cachorros, gatos, pessoas, mendigos. Pois é, chusma é coletivo de pessoas. Olha lá que palavra mais diferente. Pois é, mas se a gente não aprende isso lá na lista do coletivo, pode ser uma presa fácil numa questão de concurso. Então, vale a pena dar uma olhada nos substantivos coletivos para aumentar o vocabulário de vocês, tá bom? Justamente para as questões de vocabulário nos concursos. Girândola é coletivo de foguetes. Fato, cabras. Então, por exemplo, você pega um texto regional, um texto de um mineiro, de um autor lá do sertão, né, baiano, enfim. E aí tem lá, né, o menino tomava conta do fato. E aí que diacho é fato? Do rebanho das cabras. Ah, pois é. Então, cuidado com esses nomes. Pleiade, que é o conjunto de poetas ou de artistas, né? Lustro, que é um numeral que indica 5, ele entra como numeral coletivo e muitas vezes vai aparecer pelo uso como sinônimo de 5 anos, tá? Um lustro, 5 anos. As flexões dos substantivos, bom, primeira, flexão de número, né? Então, o número é singular e plural. Então, quando a gente fala de flexão, a gente está falando de formação de plural. Então, olha, o freguês. Como freguês é uma palavra oxítona, as palavras oxítonas têm plural. Como é que eu faço o plural das oxítonas? Terminadas em S. Eu acrescento um E, vogal de ligação, e o S, que é a marca do plural. Qual é a marca do plural? O S, né? Então, para não ficar freguês, tem que botar a vogal de ligação. Agora, a palavra lápis, por que o plural de lápis não é os lápiseis, como freguês é fregueseis? Por que lápis não pode ser lápiseis? Porque lápis é paroxítona. Aí olha aí a questão da acentuação influenciando o plural. Quando é oxítona, a gente coloca o ES. Quando é paroxítona, não tem plural. A forma de plural vai acontecer, a flexão de plural vai acontecer no artigo o lápis, os lápis, tá? Não tem mudança no nome, não. Barril, ó, isso na terminação com S, tá? Então faz diferença
o S, a palavra terminar em S ser oxítona e a palavra terminar em S ser paroxítona. Quando as palavras terminam em outras consoantes, por exemplo, em L, barril, a gente tira o L, pronto, tirou o L, botou o S, barris, fácil, tá? Mas em papel acontece uma adequação, porque não é só tirar o L, tem que acrescentar o IS, não é só o S, mas o IS. Então, o plural de papel é papéis, o plural de pastel é pastéis, tem que acrescentar o IS. Chapéu agora, chapéu, a gente não vai tirar nada, é a regra geral, colocar o S. Chapéu, chapéus, pronto, é só colocar o S. Aí vocês podem dizer assim, ué, por que não pode ser chapéis? Porque a gente acabou de ver que essa terminação IS só é acrescentada de plural quando as palavras terminam em L. Então, pastel termina em L, aí acrescento o IS, pastéis. Túnel, acrescento o IS, túneis. Agora, chapéu termina em U, degrau termina em U, então é só botar o S. O plural de degrau não é degraus, não é degrais, é degraus. Basta botar o S, tá? Chapéu, chapéus, degrau, degraus. Outra coisa, uma coisa importante que tem lá na gramática, também nas gramáticas em geral, existem palavras que têm várias possibilidades de plural, tá? Várias. Por exemplo, a palavra refrão. A palavra refrão tem duas possibilidades de plural. A que a gente usa normalmente, que é refrões, não é norma culta. Olha que coisa interessante. É claro que, como na língua tudo é variação, e aí, portanto, existe a ideia da arbitrariedade da convenção, pode ser que daqui a algum tempo a palavra refrões seja correta e pertença à norma culta. Por enquanto, refrão só tem duas formas de plural. Ou é refrãos, porque aí bota o S, refrão, bota o S, refrãos, ou então é refrãs, que volta à forma do latim, refranem, só, tá? Então, refrões não é norma culta. Para que isso serve? Para aquelas questões de marcar qual é a alternativa que não tem nenhum desvio de norma culta. Se tiver refrões escrito, é desvio de norma culta, gente, tá? Outra coisa que é importante também, que parece que está errado, mas está certo, vilãos. Ó, vilão, vilãos, é só botar o S. Pode ser vilões também, pode. Mas pode ser vilão. A gente só conhece vilões porque a gente lembra logo de super-herói, né? Aí a gente tem o super-herói, tem o mocinho e tem o bandido, então tem o super-herói e tem o vilão. E aí o plural de vilão são os vilões, né? Os super-heróis combatem os vilões do crime, tudo bem. Mas existe uma palavra chamada vilão que significa o morador da vila. Sabiam disso? Quem mora em vila é um vilão. E aí, coitado, o plural do vilão não é vilões. Ele é bonzinho, né? Então o plural dele é vilãos. Então os vilãos são os moradores de vila. É diferente dos malvados vilões, tá? Então, cuidado, porque dependendo da frase, vilão, vilãos, pode estar certo. E aí você está lá, e aí, vilãos? Não, o certo é vilões. Pode achar que está errado e não está. Prestem atenção. Existem palavras que só se usam no plural, tá? Por mais que hoje em dia as pessoas usem no singular, e aí pode ser que daqui a 50 anos, sei lá, 30 anos, elas realmente se tornem palavras no singular, hoje a prescrição gramatical ainda coloca aquelas palavras como palavras obrigatoriamente escritas no plural. Por exemplo, óculos. A gente fala, onde é que eu deixei o meu óculos? Tá errado. Óculo é cada uma das lentes, porque óculos no latim é olho. Como a gente tem dois, então os olhos, os óculos.
Então, óculos é palavra plural. Na norma culta tem que usar no plural. Os óculos. Cadê os meus óculos? Então, se tiver uma questão lá, fulano não sabe onde deixou o óculos, tá errado, tá? Prestem atenção. Outra coisa, as olheiras. Nossa, eu hoje acordei com uma olheira. Você não acordou com uma olheira, você não acordou com um olho só, um com, um sem. Né? Os olhos são solidários, tem, não tem outro, né? Então, as olheiras, plural, não tem singular. Mesma coisa com as costas. Ah, eu tô com uma dor na costa. Não pode, né? Nas costas. É cada uma das espáduas, né? E as férias, mesma coisa. Os parabéns. Ah, eu que vim aqui dar o meu parabéns. Não é o meu parabéns. Parabéns é plural. Você veio dar os seus parabéns, tá? Então, existem palavras que são necessariamente no plural, não tem singular para elas. Então, prestar atenção nisso, tá? Os diminutivos agora. Os diminutivos muitas vezes se fazem com o inho, esse sufixo, inho, inha, inhos, inhas, né? E aí acaba gerando também aparecendo esse Z, que não faz parte do sufixo, mas quando a gente tem plural, acaba aparecendo como como consoante de ligação. Então, o sufixo mesmo é só o inho, inha, inhos, inhas. Mas aqui, como eu estou falando de plural, no plural esse Z vai aparecer sempre, tá? Como é que a gente faz, então, esses diminutivos de plural? Olha só, a palavra é balão, né? E aí eu somo balão e eu quero fazer, ó, balão tá aqui, né? É o radical. E aí o sufixo é o inho. Se eu não coloco o Z, como é que a gente ia ficar? Balãoinho, né? O balãoinho, olha quanta vogal junta. E aí para ligar um som de vogal mais um som de vogal, a gente precisa de uma consoante. Então o Z aparece aí como consoante de ligação para que a gente possa então juntar com o sufixo inho. Agora, quando eu tenho plural, eu vou também juntar esse inho no plural. Só que a forma de plural vai ser balões. Então, eu vou fazer a mesma coisa, balões, e aí inho vai aparecer aqui, esse Z vai juntar com esse S, e aí a gente vai fazer balõezinhos. Pronto. Né? Então não é balãozinhos, é balõezinhos. A gente vai pegar o radical no plural e juntar o sufixo no plural, tá? Plural com plural. Mesma coisa aqui, ó, colher. Aí a gente vai colocar colherzinha. Tá? Ah, mas não pode ser colherinha? Até pode ser colherinha, mas a forma tradicional é com Z, colherzinha. E aí, quando a gente coloca no plural, colheres, e aí colherezinhas. Olha como é que fica. O S se junta com o Z, tá? Então, é uma colher, duas colheres, duas colherezinhas. Não é duas colherzinhas. Duas colherezinhas. Coloca no plural e coloca no diminutivo, tá? O que mais eu tenho aqui para vocês? Os compostos. Os substantivos compostos... Deixa eu vir para cá. Os substantivos compostos são palavras que a gente junta radical, né? Então, a gente junta 2 radicais, 3 radicais, coloca hífen, tira hífen, enfim, e faz os substantivos compostos. E aí, a gente está falando de número, né? Então, em relação a fazer o plural. Ora, como é que eu faço o plural das palavras ligadas pelo hífen? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar é, as duas palavras são termos que variam normalmente? Quer dizer, se elas não estivessem ali ligadas pelo hífen, elas sofreriam variação de número? Se elas sofreriam, elas vão continuar sofrendo variação de número. Então, por exemplo, amores perfeitos. Por que tem variação de número? Porque a palavra amor varia. Amor, amores. Perfeito, perfeitos. Então, se varia sozinho, vai variar junto também. Então, o plural de amor perfeito é
amores perfeitos. O plural de obra-prima, obra-prima. Prima é numeral, prima significa primeira, né? Então, o plural de obra-prima, obras-primas. Como já falei, varia separado, varia junto. Terças-feiras, plural de terça-feira, ares condicionados. Ar, ares, condicionado, condicionados. Varia sozinho, varia junto, tá? Ah, mas fica feio. Pois é, tanta coisa feia nesse mundo a gente tem que aturar, né? Então aqui também, não tem problema. Palavras sem o hífen agora. Palavras sem o hífen são palavras que já aglutinaram, né? Então elas já não tem mais vida independente. Significa, então, que só vai receber um S no final. Então, aguardentes, ó, o S no final, ferrovias, mal me queres, tá? Juntou tudo, S no plural. Tem hífen, S nos dois. Existem palavras que são ligadas por hífen, mas a primeira palavra é invariável, ou então é verbo. E aí, é claro, se não varia sozinho, não vai variar junto, né? Por exemplo, abaixo. O abaixo é advérbio. Advérbio não varia. Então, eu não posso dizer abaixos assinados, porque abaixo é advérbio e advérbio não varia, tá? Então, só plural no último. Guarda-chuva, aqui, guarda-chuva. Guarda é verbo. Verbo não faz plural com S. Então, se verbo não faz plural com S, ele não pode variar também. Então, o único que varia é o segundo elemento, né? Se a gente tem, por exemplo, a palavra Ave Maria, né? Ave Maria, o ave, a palavra ave, é interjeição. Ave significa salve, né? Então, ave é interjeição. Ave aí não é pássaro, passarinho, pássara Maria, né? É salve Maria. E aí, essa palavra ave é uma interjeição. Não varia. Ela sozinha não variaria. Então, quando a gente escreve Ave Maria, o ave também não vai variar. Então, você vai lá, né, rezar 3 Ave Marias. Mas você vai rezar 2 Pais Nossos. Por quê? Porque pai varia e nosso varia. Então a questão não é perceber, é tudo oração, varia, não varia. Não, é quais são as classes gramaticais das palavras ligadas pelo hífen. Se as duas variarem sozinhas, vão variar juntas. Se elas não variarem, se a primeira não variar porque é advérbio, ou porque é verbo, ou porque é interjeição, ou porque é conjunção, ou porque é preposição, não vai variar no conjunto também, tá? Aí a gente tem as palavras ligadas por preposição. Palavra ligada por preposição só varia a primeira, tá? Então, pão de ló. Você não vai fazer pães de lós. Só tem um ló. Então, é pães de ló. Testas de ferro. Joões de barro. Mestres de obra, tá? E aí, mas por que ali tem hífen, aqui não tem hífen? Vão procurar a aula de hífen, que essa aula está no site. O que mais a gente tem aí? As palavras ligadas por hífen, quando a segunda palavra é um substantivo determinante. Quando a gente tem um substantivo que vale como um adjetivo. Por exemplo, aqui, bananas prata. Prata é um substantivo, né? A prata, o ouro, o cobre, é um termo substantivo. Mas aqui nessa composição, a palavra prata está servindo como um adjetivo. Então, sempre que um substantivo servir como um adjetivo, não vai variar. Então, você comprou 5 quilos de bananas prata, bananas ouro, bananas maçã. Repara, tudo substantivo. Maçã, ouro, prata, né? Água, tudo substantivo. Então, nada disso vai para o plural. Pombos correio. Correio é um tipo de pombo. Então, substantivo servindo como adjetivo. Não varia. Só varia o primeiro. Eita. Palavra-chave. Mesma coisa aqui, olha. Palavra-chave. Palavra-chave. A palavra-chave é uma palavra diferente das outras palavras. É uma palavra
que identifica determinado assunto. Então, a palavra-chave ali está servindo como adjetivo. Então, sempre que um substantivo servir como adjetivo, ele não vai variar. Verde garrafa. Garrafa é substantivo. Vai variar? Não. Você tem 3 blusas verdes, garrafa. Tá? Bom, gênero. Isso tudo porque a gente falou de número. Olha quanta coisa tem no substantivo de número, né? De plural. O gênero agora. O interessante no gênero é que às vezes a gente usa uma palavra, a gente jura de pé junto que a palavra é masculino e não é. Por exemplo, sentinela. A palavra sentinela é uma palavra feminina. Não interessa se a sentinela é um homem de 2 metros de altura, 3 de largura, não interessa, né? Então, o nome é feminino, a sentinela se chama João. Pronto. É a sentinela, tá? Não é assim, a sentinela Maria e o sentinela João. Não, o povo acaba fazendo isso, mas não é norma culta. Na norma culta, a palavra sentinela é uma palavra feminina, tá? Mesma coisa, cal. Cal é feminina. Eu comprei 1 quilo de cal, né? E aí você fala, o cal. Não, a cal. A omoplata, o grama, e o grama volta e meia cai em concurso, porque as pessoas me dão 200 gramas de presunto, né? E aí não são 200 gramas. Grama é palavra feminina. Desculpa, não são 200 gramas que a gente fala, né? Me dá 200 gramas de presunto. Grama é palavra masculina. Então você não pode colocar 200 gramas, tem que ser 200 gramas. A palavra é masculina. Tá? Então, cuidado, porque a gente usa isso no dia a dia de uma maneira, na norma culta é de outra maneira. Diabetes também. A diabetes, o diabetes. Na norma culta é o diabete ou o diabetes. Tá? Mas masculino. Outra coisa interessante é que, às vezes, a diferença de masculino e feminino faz uma diferença de sentido. Olha só, o capital é o dinheiro. Eu estou juntando capital para investir em determinado projeto. Então, é o capital, o dinheiro. Agora, a capital do estado é tal, é a cidade tal. Então, o capital e a capital. Muda o sentido se mudar o gênero. Mesma coisa serve para o cabeça, né? Ele é o cabeça do movimento, ele é o líder, ele é o cabeça das mudanças. Ele é o líder das mudanças. E a cabeça é a cabeça nossa, né? Que a gente conhece. Então, mudou o gênero, mudou o sentido, tá? Guarda, por exemplo. O guarda é uma coisa, é o policial. Agora, a guarda é o conjunto de policiais, tá? Então, mesmo, tudo é polícia, mas é diferente, porque o guarda é um, a guarda, uma porção, tá? E pra gente terminar a aula, grau. O grau do substantivo. O importante a gente perceber, até para as questões de interpretação de texto também, que muitos substantivos são usados no grau aumentativo ou no grau diminutivo com um sentido que não tem nada a ver com grande e pequeno. Por exemplo, se você diz assim, vamos partir, né, desse adjetivo aqui, grande, o adjetivo é grande. Aí você fala um homem grande, um homem alto, um homem forte, né, um homem grande. Agora, para significar esse homem grande, a gente pode dizer ele é um homem zarrão, né, grande, um homem zarrão. Quando você fala um homem zarrão, você está dizendo o grau de maneira denotativa. Mas quando você usa assim, ela é uma mãezona, ela pode ter 1,5 m e ser uma mãezona. Então, o aumentativo aqui não significa tamanho, significa o sentimento, né? Tem um valor afetivo. Nossa, ela tem um corpão. Não significa que ela meça 2 metros de altura. Significa que tem um corpo malhado, bonito, né? E pode também ter um sentido pejorativo. Ele tem um narigão, né?
além da ideia do grande, uma ideia pejorativa também, né? A mesma coisa acontece com o diminutivo. O diminutivo significa pequeno. Então, um homem pequeno é um homenzinho, né? Mas também pode ter o valor afetivo ou pejorativo, como tem aqui, como a gente já viu. Também o diminutivo pode ter o valor afetivo, né, ou pejorativo. Então, ela tem uma boquinha tão bonitinha. Pode ser uma boca, né, normal, mas está chamando a atenção por ser engraçadinha, enfim. Aquela mulherzinha já veio aqui perturbar outra vez. Então, o uso do diminutivo pode não apenas significar pequeno, como o uso do aumentativo pode apenas não significar apenas tamanho grande. Ok? Então, meninos, de substantivo por hoje tá bom. Até a próxima.